melhor momento para se dedicar em obra de Deus. O primeiro é Salmos 42, versículos 1 e 2. Vamos lá? Bom, a Bíblia diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E o outro versículo, ele é Lucas 12, 22. Amém?
Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Esses dois versículos, eles falam sobre ansiedade. Um fala de uma ansiedade que é boa e o outro fala de uma ansiedade que é ruim. O que é, né, ansiedade? Uma das definições, bem simples, a gente pode falar que é o excesso de expectativa. Às vezes excede muito, às vezes excede pouco, às vezes por algo bom, às vezes por algo ruim. Aqui em Salmos, que a gente acabou de ler, fala que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Nós ansiamos por Deus, e essa é uma ansiedade boa. Nossa alma tem uma ansiedade boa, porque Deus é bom, e é uma ansiedade que não é um peso para a gente, porque é algo que não depende de nós, em nada. A gente anseia por Deus, porque a gente conhece Ele através da palavra e através do Espírito Santo. Isso é bom. E qual que é a diferença aqui da ansiedade do segundo versículo de Lucas? É uma ansiedade que é para as necessidades da nossa carne. Apesar de ser natural, nós como cristãos conhecemos a palavra de Deus e a gente sabe que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dele. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Estendendo um pouco aqui, em Lucas 12, 22, a gente consegue ver um pouco melhor essa diferença. Então vamos ler novamente o 22 e agora a gente vai até o 32. Lucas 12, 22 ao 32. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em seu todo esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. E aqui no 32 diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então, aqui a gente consegue enxergar propósito e necessidade. Quando nós buscamos as nossas necessidades, a gente corre o risco de ficar ansioso, fazer com que essa ansiedade se torne um transtorno, e isso é ruim para a gente. Mas a gente tem um propósito de viver para Deus, para agradar a Deus. E quando a gente busca o reino de Deus, a gente está agradando ao Senhor. E a gente entende que Ele, como caminho, verdade e a vida, e como provedor de tudo que a gente precisa, não vai deixar com que a gente passe por nenhuma necessidade. Esse ano, ele tem sido um ano difícil para muitas pessoas. Acho que a maioria de vocês está passando muito mais tempo em casa que o normal, sem fazer as atividades, sem interagir como a gente costumava interagir antes. E isso geralmente agrava aí a nossa ansiedade, que ela já é natural. Mas, como filhos de Deus, o versículo 32 aqui fala, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, que foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então Deus tem o melhor para a gente. Não é só a nossa comida, não é só as nossas roupas, mas foi do agrado de Deus nos dar o reino. Se Ele deu um reino para a gente não tem com quem se preocupar.
Isso é muito natural em todas as fases da vida. A gente está aqui num culto de jovens, né? Com os adolescentes aqui, com o pessoal que a Vivian falou mais experiente, mas em todas as fases isso acontece. Eu sempre fui muito ansioso, até hoje eu sou, e eu tenho trabalhado para lidar com isso, com bastante dificuldade. Mas desde criança, quando eu falo assim, uma ansiedade boa, quem aqui não fica sem dormir quando sabe que vai viajar no outro dia? Que sofre para acordar para trabalhar, mas quando é para viajar, às 5 horas da manhã, a mala está pronta, está na porta, o carro já está ligado. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, que o meu sonho era ganhar um celular. Era assim, quando o celular estava ficando popular, que as crianças estavam começando a ter, o pessoal da escola tinha, e eu pedi por muito tempo pro meu pai nada. E aí chegou um dia que eu pedi, ele falou, tá bom, no seu aniversário você vai ganhar. Faltava muito tempo pro meu aniversário. Eu peguei um calendário, contei todos os dias que faltavam, era assim, coisa de um ano pro outro. E eu ia marcando todo dia. Faltam tantos dias para ganhar um celular. Chegou um momento, muito antes do meu aniversário, que eu adoeci muito, muito mesmo. Eu fiquei 9 dias sem conseguir ir para a escola. Foi assim, vômito, não conseguia levantar nada, porque era ansiedade por algo bom, que a gente às vezes não consegue controlar. Então a gente tem que ter bastante equilíbrio e não viver em função das nossas necessidades, mas para agradar ao Senhor, porque no tempo certo Ele tem o melhor para nós, em qualquer momento. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Como a Bíblia diz, vamos colocar em pé para a gente já ir encerrando, no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Como é bom confiar em Deus e acreditar que Ele cuida de todas as coisas, amém? Por isso a gente não precisa se preocupar que Deus tem cuidado de nós. Filipenses 4, 6, a Bíblia fala assim. Todos acharam? Amém? Filipenses 4, versículo 6. Glória a Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, tudo que nós precisamos, como Lucas deu, né? Que o pássaro, o lírio do campo é cuidado por Deus. Imagine nós como seres humanos, filhos amados, que Deus nos criou para um fim e um propósito. Então, apresente diante de Deus a sua necessidade, as suas preocupações. Não deixe que essas coisas venham te afligir, mas que a presença de Deus, do Espírito Santo, traga paz no seu coração. Amém? Nós vamos orar para encerrar nessa noite. Eu agradeço pela participação dos irmãos que tocaram o teclado, pela palavra do Lucas, muito obrigado, pela ajuda da Ellen no louvor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e retribua cada vez mais pela dedicação de vocês. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nós possamos entregar a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades, dificuldades, necessidades, Senhor, que nós possamos apresentar diante de Ti e que nós possamos confiar que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado das nossas vidas, um Deus que nos ama com amor eterno. Muito obrigado pela Tua graça que nos alcança, muito obrigado pelas Suas misericórdias que são sem fim, e nós colocamos diante do Seu altar, Pai, as nossas vidas, para que nós possamos viver para o Senhor, não para nós mesmos, mas que nós possamos no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, testemunhar das grandezas e das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que assim como o Senhor nos trouxe, Pai, a cada um, que o Senhor também nos leve em segurança, Pai, e que o Senhor nos dê um bom final de semana, um bom final de noite, um bom domingo para cada um dos meus irmãos. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça maravilhosa
e a presença do Espírito Santo Consolador seja com cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Paz seja com todos. Glória a Deus.